Olá, terceiro ano, tudo tranquilo? Olha aí quem é? Sou eu, Sanjay, professor de biologia. Vamos conversar hoje sobre um assunto novo que nós não tratamos, tá certo? E pelo que eu entendi, eu já posso estar trabalhando com temas novos, tá bom? A gente já vai dar adiante o que a gente ia estudar durante o ano. Pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês um tema muito legal, que eu sou muito apaixonado, tá? Mas hoje eu queria pedir desculpas para vocês, que a gente não vai poder filosofar e aprofundar tanto, porque primeiro eu preciso que vocês entendam os conceitos básicos, os pontos de vista mais comuns, e aí a gente pode adentrar mais profundamente no assunto, tá bom? E é uma coisa muito legal. Eu, pelo menos, tipo, quase tudo que eu faço da minha vida, eu estou pensando nisso. Vamos trabalhar hoje com o quê? Evolução. Turma, evolução é um tema interessantíssimo, tá? E hoje eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô aqui em cima de uma árvore, tá certo? Porque, tipo, eu sempre venho buscar locais agradáveis para dar aula para vocês. Tanto para mim ficar num lugar legal, quanto para vocês também. E aí eu fico achando que nem todo mundo de vocês vai no mato e, tipo, sobe em cima de uma árvore. Então dá essa sensação, nem que seja um pouquinho à distância, tá certo? Para vocês entenderem que legal a gente tem uma aula em cima da árvore. Eu queria todos vocês aqui, cada um num galho. Mas como eu não posso, então vamos trabalhar de evolução aqui, tá? Se imaginem nos galhos dessa árvore, ouvindo os passarinhos aqui na sombra da floresta. Turma, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, cuidado para não cair do galho. Na página 708, vocês fossem dar uma olhada lá, tá? Nós vamos trabalhar com fundamentos básicos da evolução. E aí é muito interessante a gente parar para pensar aqui sobre evolução, né? Que na verdade o que é evolução? Eu nem vou me prender muito aqui ao que está escrito no livro de vocês, eu vou seguir mais os tópicos. Eu queria que depois vocês dessem uma lida no livro de vocês. Pessoal, eu adoro esse livro, tá? Esse livro de vocês é muito bom. Então, vocês têm um professor que gosta muito de filosofar, de falar assim solto, mas eu estou sempre aqui ligado nos tópicos. Eu tento falar além do livro para vocês, mas eu queria que vocês sempre lessem o livro, tá? Vocês fossem acompanhando aí, lendo o livro, mesmo que depois, durante a aula é difícil. Então, pessoal, o que é evolução? Vamos ver aqui. Evolução é a modificação das espécies ao longo do tempo. E aí, turma, esse tema ele é um tema interessantíssimo, que ele explica todas as características dos seres vivos, ele termina dando um porquê, em geral, o que está acontecendo, o que aconteceu, e aí fez esse ser vivo ser desse jeito. E aí também ele passa por uma polêmica, que é até meio estranha, que é o quê? Algumas religiões, todas as religiões, cada religião tem como se fosse o seu mito de criação. E a gente vive aqui no Ocidente, no Brasil mais especificamente, tá certo? E aqui nós temos a religião cristã, tá bom? E aí a religião cristã, ela trata de um tema de criação que, por ser a maioria, muita gente aqui acredita nisso, né? Que é o quê? Que é o fixismo ou criacionismo, tá? Esse tema a gente não vai adentrar, a gente não vai conversar sobre ele tanto, a gente só vai saber o que é. Porque isso, a única coisa que cai no Enem sobre ele é isso, é o que é, tá? E eu vou explicar para vocês o que é. Turma, o criacionismo é o pensamento cristão, eu entendo muito pouco, tá? Que é sobre que o mundo foi criado em 7 dias. E aí, esse fato do mundo ter sido criado em 7 dias, que eles dizem que é fato, né? É o quê? É que todas as espécies foram criadas num momento só. E elas não se modificam, não se alteram ao longo do tempo, como a evolução explica. E o que é que acontece? Isso, para a ciência, diz o quê? Que, ó, dinossauros, seres humanos, seres primitivos, árvores, tudo apareceu no dia só, no dia lá que Deus criou lá eles, que eu não entendo muito, tá? Não precisa porque não cai no Enem. E aí, esse é o pensamento fixista. E ele se imperou dentro da comunidade da Europa, principalmente, durante muito tempo, né? E aqui a gente recebe uma influência muito forte. A maioria das pessoas são cristãs, o Brasil foi colônia, né? De países europeus, então o pensamento fixismo, tá? É o pensamento onde todas as espécies não se modificam, também conhecido como criacionismo, né?
Ponto. E aí, desse criacionismo, pessoal, já apareceram cientistas já questionando. E aí, Lamarck, por quê? Por muitos dados e fatos, como, por exemplo, os fósseis. Tá? Nas rochas sedimentares, eu não sei se vocês já estudaram isso, se vocês lembram, mas provavelmente, né, já é para ter estudado, para lembrar, mas se não, vamos ver aqui. Nas rochas sedimentares, que são rochas que, como o nome diz, elas são formadas por sedimentos que vão se decompositando. Por exemplo, no fundo de um lago, num vale, numa caverna, uma coisa do tipo, esses sedimentos vão se decompondo. E esses sedimentos, muitas vezes, eles carregam animais. E aí parem para pensar, se a rocha é sedimentar, a parte de baixo dela é mais antiga, os sedimentos mais antigos, né? E a parte de cima são sedimentos mais novos. Então, os cientistas eles vão encontrando, por exemplo, nas partes mais abaixo, as mais antigas, onde as datações são feitas, seres bem primitivos. E aí eles vão subindo e vão encontrando seres mais evoluídos, tá bom? Então, os primeiros cientistas, quando encontraram os fósseis, eles começaram a ver que tinha muito bicho que não existia mais, que tinha muita coisa, assim, de semelhança entre as espécies, tá bom? Isso aí a gente chama de anatomia comparada. Por exemplo, o fato de você olhar para um macaco e achar ele muito parecido com o ser humano, esses cientistas achavam, deve ter uma explicação para isso, vamos procurar qual é. E aí o primeiro cara a trabalhar com isso foi Lamarck, tá? Vocês vão ter aqui falando sobre Lamarck na página 70, não, aqui a gente está falando de pensamento evolucionista, na 79, que é mais ou menos isso que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? E o fixismo, tá bom? Aí aqui as ideias de Lamarck, nós vamos estar na página 710, tá? Olha aí, um nome lembrado na história do pensamento evolucionista é o naturalista francês Jean-Baptiste Pierre Antoine Monnet, o naturalista francês Jean, que por seu título de cavalheiro de Lamarck ficou mais conhecido como Jean-Baptiste Lamarck. Ah, tá aqui, explicando tudo direitinho. Ele publicou uma série de teorias e aí eu vou aqui resumir aqui um pouquinho para vocês. Tá bom, turma? O que é que Lamarck fez? Lamarck, ele tinha um pensamento que a gente chama do uso e desuso. O que é que acontece? Se uma espécie usa muito determinado órgão, ele vai, na próxima geração, nascer com esse órgão melhor desenvolvido. Se ele não usa, com as gerações, esse órgão vai se atrofiando. Tá bom? Então é isso que o Lamarck diz. E aí ele diz outras coisas também. Lamarck diz o quê? Lamarck diz que essa transmissão ela vai ser de características justamente que isso que eu estava explicando, adquiridas. Se eu, por exemplo, aqui uso muito a minha mão para me pendurar aqui numa árvore, numa coisa do tipo, meu filho, por eu usar muito a minha mão, ele vai ter uma tendência a ter uma mão mais forte, mais hábil, porque eu usei muito, entendeu? Esse era o pensamento de Lamarck. Então vejam que ele estava construindo, chegando ao pensamento evolucionista que nós temos hoje. Ele dando base para isso, tá certo? Mas aí veio um cara chamado Charles Darwin. E voltando ao tema do nosso início, a gente falando de fixismo, tá certo? Charles Darwin ele teve muitos problemas para publicar a sua teoria. Tanto em relações éticas na ciência, posso depois explicar isso mais a fundo para vocês em outras aulas, quanto também porque ele era cristão. E ele vivia em uma realidade cristã, que tinham toda essa característica do evolucionismo e tudo, e a teoria dele ia afrontar isso. Mas ele não queria afrontar isso, ele tinha problemas com isso, ele fala, ele escreveu, que teve vários problemas com isso, porque a esposa era cristã, a família era cristã, ele frequentava a igreja e tudo, e aí ele chegou a essa conclusão. Como foi que esse cara chegou nessa conclusão, turma? Esse cara, uma vez, ele foi convidado para uma viagem. Ele foi convidado para uma viagem, saiu num barco, Beagle, salvo me engano. E aí ele saiu da Europa e aí ele veio aqui para as Américas, tá certo? Chegou aqui, ele chegou na América em 1832. E aí ele chegando aqui, ele começou a encontrar espécies que ele não encontrava lá. E aí ele ficou meio que pensando sobre isso, né? Porque é que esses bichos eram assim, diferentes, mas beleza, o que todo mundo faria. E aí esse cara continuou a viagem, arrodeou aqui a América do Sul, foi ali para Patagônia, Argentina. E aí olha só que legal, no Brasil ele viu o bicho preguiça, atual, moderno. Quando chegou lá pelo sul, Argentina, por ali na Patagônia, ele encontrou um fóssil de
ou uma ossada, acho que foi uma ossada, de um bicho preguiça gigante que não existe mais. E ele ficou pensando, poxa, ele fez anatomia comparada, olha só que interessante. Daquela bicho preguiça que ele encontrou com esses ossos. E aí ele continuou, foi aqui para o Pacífico, arrodeou a América do Sul por baixo, e aí lá ele subiu para o arquipélago de Galápagos. E aí Galápagos foi muito importante para ele entender isso. Porque, primeiro, como é que esses animais chegam a Galápagos? Por que é que os bichos de Galápagos são completamente distintos, tá? E tudo isso despertou nele uma curiosidade. Por que é que os bichos de Galápagos são distintos, não se encontram em nenhum outro lugar, os bichos das ilhas, né, em geral. E aí ele tinha visto aqui também, lembra que ele viu a preguiça e comparou com a outra, e aqui ele tinha visto o iguana. O nosso iguana, que aí chamam também, na casa de vocês, por aí também de camaleão, tá? É um nome popular, não pode se dizer que é errado, mas não existem camaleões no Brasil. Tá? A gente pode explicar depois isso bem direitinho, tá? Existe uma espécie de convergência evolutiva com o camaleão. E aí eu vou aproveitar depois explicar para vocês o que é convergência evolutiva. Mas voltando à iguana. Charles Darwin passou aqui e viu nossa iguana verde. Foi lá para Galápagos, quando chegou lá, ele encontrou quem? Ele encontrou a iguana marinha, preta, vivendo na rocha preta, grande, descendo no mar, comendo alga e criou mecanismos de liberar o excesso de sal que vinha na sua alimentação. E aí no interior da ilha ele encontrou a iguana terrestre, muito parecida com essa iguana marinha. E aí ele já filosofou sobre isso. Mas olha só que legal, existe uma ave em Galápagos que não voa. Que não voa porque não existem predadores, mamíferos de grande porte que colocaria ela em risco. Então é uma ave pescadora que vive lá, uma espécie de cormorão, que as suas asas são pequenas. E aí isso já desperta um pensamento nele. Olha só que interessante. Aí esse cara, ele vai para a Europa. Não, ele coleta passarinhos de uma mesma família, do mesmo gênero. Mesmo gênero é bem parecido. E aí ele coleta, ele vê que cada ilha tem desses passarinhos sendo um pouquinho diferente em cada ilha. E ele percebe também que uma ilha tem sementes tipo muito duras, uma vegetação mais espinhosa. E aí ele vê que esse passarinho lá está tendo que quebrar essas sementes duras para se alimentar. Ele vê o passarinho do bico bem grosso. E aí ele encontra um passarinho em outra ilha, que por exemplo tem flores com néctar. Que aí esse passarinho já se alimenta de flores, ele tem um bico fininho. E aí ele vê que em outra ilha tem um passarinho muito parecido, mas só que lá ele come inseto. E aí nessa ilha ele já tem um bico comprido que facilita com que ele capture os insetos. Então ele coleta. Ele pega esses passarinhos, ele taxidermiza, tá? É muito importante esse trabalho dos cientistas de coleta, tá, turma? Fundamental, tá? Pra gente entender e preservar, né? Então o pessoal, não coleta, não mata o bichinho, mas aí às vezes sem coletar você não pode salvar uma espécie, né? E aí esse cara, ele para desenvolver a teoria da evolução, ele precisou coletar essas aves. E aí ele foi para a Inglaterra. Quando chegou lá, turma, olha que interessante, ele começou a acompanhar criadores de pombos. Ele viu os cachorros e aí começou a pensar de como é que o homem tinha transformado determinadas características que existiam em animais em coisas tão diferentes do que ele tinha encontrado na natureza. Como as raças de pombo, como as raças de cachorro. Os pombos de raça são diferentes totalmente dos pombos selvagens. Os cães são totalmente diferentes dos lobos, que são seus ancestrais, né? E foi uma manipulação feita pelo homem. E aí ele começou a pensar, poxa, será que não foi o ambiente que alterou essas características desses bichos? Se o homem altera, como é que o ambiente não alteraria? E aí o que foi que ele fez? Ele começou a analisar melhor e aí ele chegou à conclusão de que os passarinhos que talvez não tivessem o bico tão forte, ele não conseguiria sobreviver naquela ilha que as sementes eram muito duras. E aí eles morreriam. E quem tinha um bico forte passava a sua carga genética com mais facilidade para as próximas gerações. Isso facilitou a sobrevivência. Eu lembro que aqui no livro de vocês, olha só, que legal. Aqui na página 711, é por isso que eu adoro esse livro, turma. Na página 711, nós temos o que aqui? A viagem de Galápagos, tá? Que ele saiu da Europa, veja só, veio para a América do Sul, parou, olha, aqui no Nordeste, né? E ele parou tanto na ida quanto na volta.
aqui no Nordeste, passou lá pela Patagônia, rodeou, foi para Galápagos, deu a volta ao mundo. Eita, que estranho, né? Hoje em dia a gente tem um mundo dizendo que o pessoal que é plano. A Charles Darwin, olha aqui no livro de vocês, dando a volta ao mundo, né? E aí ele passou pela Austrália, então imagina que viagem incrível deve ter sido essa. E aí eu lembro, olha só, aqui ele tinha tartaruga, ele observou essas tartarugas também, que eu não posso esquecer. Tartarugas que viviam em locais com vegetação alta. Veja só aqui no livro, na página 711. Elas desenvolviam uma parte no casco que era maior e adaptada para com que ela conseguisse alcançar. E aí olha só como pode ser escorregadio esse pensamento com o pensamento de Lamarck, turma. Qual é a diferença básica que vocês precisam entender? Não é que essa tartaruga tenha se tornado com essa parte alta porque ela usava muito. E aí ela começou a levantar a cabeça e aí o casco começou a se modificar. Não foi por causa disso. O pensamento de Darwin é como? As tartarugas que tinham o casco com a maior facilidade, um pouco mais dobrados, elas iam ter melhor chance de sobreviver e passavam sua carga genética para frente. Com o tempo, essa carga genética ela ia como se fosse assim, se refinando, se purificando ao ponto desse bicho se modificar desse jeito. E aí, hoje em dia, a gente consegue entender qual é a raiz disso que o pensamento de Charles Darwin ainda não conseguia. Então, olha só, a gente falou sobre o Lamarck, o Charles Darwin, e aí hoje é diferente. Porque um cara que a gente acabou de estudar há pouco tempo, chamado Mendel, estudou mutações, né? E aí ele entendeu melhor como é que essas características diferentes nas populações aconteciam. Uma variação que acontecia ali naquele gene e que ela nasceria fora de um padrão, e aí esse padrão diferente, ele poderia ser vantajoso em determinada situação. Se ele não fosse vantajoso, aquele indivíduo simplesmente não ia passar o gene para frente e aquela característica ia sumir, tá certo? Então a evolução, ela explica mais ou menos assim como é que as espécies vão se modificando. Então olha só, aprendemos sobre Lamarck, aprendemos sobre Darwin, e agora vamos aprender sobre o quê? Sobre o neodarwinismo. Por que o neodarwinismo, turma? O pensamento de Charles Darwin, ele é muito lindo. Ele dá uma base para a gente entender como aconteceu. Mas só que ele não é completo. Entendam as limitações da época, do pensamento, de tudo isso. E aí o que é que acontece? Hoje em dia nós trabalhamos com o quê? Com neodarwinismo, ou a teoria sintética da evolução. Turma, isso cai muito em Enem e coisa do tipo, tá certo? Então, é importante que vocês tenham noção direitinho do que é. Neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. O que é que esse pensamento trata? Ele coloca coisas além da seleção natural, que é o que o Charles Darwin coloca, a seleção natural. Ele já passa a entender coisa que o Charles Darwin também viu, mas não se aprofundou tanto, que seria o quê? Mutações, seleção sexual, tá certo? Isolamento de população, tá certo? E a própria seleção natural do Darwin. Então, o neodarwinismo, ele pega seleção natural, mutações, seleção sexual e isolamento de populações. E ele leva tudo isso em conta para explicar de uma maneira mais ampla a teoria da evolução, tá certo? E aí, turma, hoje nós pegamos aqui os conceitos bem básicos sobre a evolução. E eu nem queria, assim, adentrar muito, mas a gente pode, qualquer coisa, estar colocando aqui alguns termos, já para a gente ir se adiantando, tá? Estruturas homólogas, vocês já ouviram falar que existem nos seres? Isso é uma maneira que a gente tem de estudar, de provar a evolução. Tá certo? O que é uma estrutura homóloga? Homo é um, né? Então é uma estrutura que tem a mesma origem. Por exemplo, os meus dedos possuem ossos, estruturas que você pode encontrar na nadadeira de uma baleia. Porque ela tem a mesma origem. Homo é um, a mesma origem, tá certo? E nós podemos ver, por exemplo, também a asa do morcego, que ela é muito parecida com a asa de um inseto. Mas ela não tem a mesma origem embrionária, ela não tem a mesma semelhança, né? Então ela é conhecida como análoga. Lembrem-se do A, que é a negação? Pronto, vocês já podem colocar aí, tá bom? Ela é a negação, são parecidas, mas são a negação, tá
tá certo? Elas são parecidas, mas elas são de origens diferentes, por isso que é análogas e homólogas quando tem a mesma origem, tá bom? Turma, e a gente tem algumas ideias que a gente pode estar pensando. O que é uma divergência adaptativa? Uma divergência adaptativa é quando uma espécie vai se modificando, tá certo? Para se adaptar a determinada situação que ela encontra no ambiente. A gente pode entender isso também como a especiação, tá bom? É uma espécie onde é todo mundo igual, alguns vão se tornando diferentes, tá certo? E aí tem uma coisa muito legal também, que é a convergência evolutiva. Lembra que eu falei lá do camaleão, que não tem no Brasil? Pois é, turma, não tem camaleão no Brasil. Não tem lagartos dessa família do camaleão no Brasil. Mas a gente tem um lagarto que ele é muito parecido com o camaleão. Por quê? O olho dele é independente, igual ao do camaleão. Os olhos, cada um trabalha sozinho, tá certo? A cauda desse bicho é prênsil, tá certo? E ele anda também como um camaleão, assim, se balançando, imitando o balanço das folhas no vento, tá certo? Só que o que acontece? Ele também muda de cor, mas ele não muda de cor na diversidade que o camaleão muda. É uma diversidade um pouco menor, tá certo? Mas ele não lança língua. Ele não tem dedos soldados, ele não tem exatamente as mesmas características do camaleão. Só que o que acontece? Ele vive no mesmo ambiente com a mesma coisa. Então ele se tornou igual praticamente, você olhando, um camaleão. Então, ele não é um camaleão. Isso é uma estrutura, ele é uma convergência ou ele é uma divergência? Ele é uma convergência. É convergência evolutiva. São quando duas coisas convergem, se encontram. Então, mesmo eles tendo origens diferentes, eles se tornaram muito... Ô, turma, encheu lá a carga aqui do meu cartão de memória. E aí, só para concluir, tá certo? Mesmo eles tendo origem completamente diferentes, eles se tornaram muito parecidos por uma convergência evolutiva, tá bom, pessoal? Pessoal, vamos continuar esse pensamento na próxima aula, já deu o nosso tempo, tá certo? E aí, semana que vem a gente continua falando sobre evolução. Um abraço.